Alô, você ligado no Rio Mafra Mix, mais um Dois Dedos de Prosa e hoje eu recebo a Rubiane Veiga. Ela que é fisioterapeuta, trabalha comportamento. Seja bem-vinda. Conta pra gente um pouquinho quem é você e o que você faz. Meu nome é Rubiane, Rubiane Veiga, como você já disse, sou formada há 14 anos em fisioterapia. Dentro dessas formações fiz algumas outras formações, como uma especialização em neurologia, na verdade neurofuncionalidade. Eu trabalho muito a funcionalidade cerebral dos pacientes e dentro desses 14 anos eu fiz várias observações em alguns pacientes e acabei trabalhando também essa parte comportamental, de inteligência emocional, programação neurolinguística, que são outros cursos que eu fiz que eu vejo que são associados para um tratamento eficaz dos pacientes. Tá certo. Você recentemente se abriu um espaço. Sim. Depois de 12 anos, Isso. Como que é esse desafio de empreender aqui na cidade? Faz 2 semanas que está aberto o nosso espaço, se chama Fisioativa 21, Saúde e Bem-Estar. O que a gente trabalha ali? Muitos processos de saúde por completo do paciente. Então, empreender em Mafra é um desafio, porque eu já trabalhei em vários lugares, várias cidades, já viajei muito trabalhando principalmente com empresas, as empresas que procuram esse trabalho também de ergonomia funcional, ergonomia cognitiva, que trabalha além do físico dos funcionários, trabalha muito a parte mental e cognitiva dos funcionários. Então, depois de tantos anos de experiência, eu resolvi novamente abrir esse espaço, porque alguns pacientes andavam me procurando. E depois que eu estava trabalhando na Secretaria de Saúde de Rio Negro, eu resolvi deixar lá para abrir o meu próprio espaço. E como eu disse, faz 2 semanas, mas está sendo assim uma boa experiência. Tem muitos pacientes me procurando para entender como que funciona esse trabalho e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também hoje aqui. Antes de eu te perguntar desse trabalho, tanto no teu espaço quanto nas empresas, me despertou curiosidade por que o 21? 21? Então, na verdade são 2 metodologias. O Fisioativa 21, por 21 dias, como a gente começa a fazer uma neuroplasticidade cerebral a partir dos 21 dias, é uma média, mas a maioria dos estudos científicos comprovam que em 21 dias você consegue começar a novas sinapses cerebrais no teu cérebro para fazer um novo hábito, um novo exercício, alguma coisa nova conectando no teu cérebro para você desenvolver a tua parte de alta performance. E além dos 21 dias, eu tenho uma metodologia de 21 passos que conectam também novas sinapses para você transformar a tua vida numa performance muito melhor. Então o 21 é tanto para 21 dias quanto esses 21 passos desenvolvidos dentro da neuroplasticidade. É um número técnico, não é um número, não é uma superstição esse 21. Não tem superstição. É baseado tudo em estudos científicos, tá? Você também trabalha com a PNL. O PNL veio antes? Ou a fisioterapia veio antes ou o PNL veio antes? A fisioterapia veio antes. Eu me formei em 2008 em fisioterapia, depois eu fiz uma especialização em 2010 em neurofuncionalidade, fisioterapia neurofuncional. Aí em 2013 eu resolvi fazer um curso de PNL, porque me interessava muito essa parte e eu vi assim muitos pacientes que, quando eu comecei a trabalhar com essa parte neurológica, que muitos pacientes que perdiam parte cerebral em acidentes ou um AVC, um traumatismo, alguma coisa, e a gente começava a reeducar esse paciente para ter uma reabilitação. Mas a partir dessa reabilitação não era só o físico, você tem que mexer lá no sistema nervoso central do paciente. E eu comecei a estudar mais o que transforma no cérebro desse paciente. E aí eu comecei a ver novas conexões, novas sinapses com certos estímulos. E aí eu pensei assim, se a gente está fazendo novos estímulos e esse paciente está recuperando, dando estímulos para outro lado do cérebro que não está lesionado, imagine uma pessoa que não tem lesão nenhuma, como que ela não consegue se programar novamente para mudar algumas situações da vida dela. Aí eu comecei a estudar mais sobre a PNL, que é a Programação Neurolinguística. Então você vai dar informações para o teu cérebro para ele aprender novas coisas, você vai programar ele. Porque aquilo que eu sempre falo, o nosso cérebro ele aprende tudo que você ensina para ele, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Aí vai de você parar e pensar o que eu estou ensinando para o meu cérebro. E a partir dessa programação que a gente começa a estabelecer novos hábitos para as pessoas. Como que é mudar um hábito de uma pessoa, às vezes, que a vida toda fez algo daquele jeito e precisa ser mudado, às vezes por uma questão de saúde, às vezes por uma questão que está causando um problema. Como que é trabalhar uma mudança de hábito em alguém que passou mais de metade da vida fazendo aquilo? É difícil, tá? Eu não vou dizer que a mudança não é difícil, porque eu sempre digo assim, vamos dar um exemplo de uma pessoa que engordou 10 quilos. Uma pessoa engordou 10 quilos em 2 dias, em uma semana? Não, ela levou um tempo para ganhar esses quilos a mais. Como que agora em 2, 3 dias, 2, 3 semanas ela quer perder esses 10 quilos? Isso não existe.
Pode tomar medicação, ok, pode fazer as coisas, ok. Mas para você mudar um hábito, você precisa de uma sequência de novas sinapses, de novos entendimentos do teu cérebro para você conseguir mudar a sequência cerebral. Então não é do dia para a noite. É difícil? Sim, eu sempre falo, é difícil e as pessoas acham que tudo é fácil. Não, ganho fácil não existe. É difícil, mas não é impossível. E aí aquela coisa que a gente estava conversando até antes, eu sempre falo assim, que até é clichê, quando a gente diz assim, mas como que as pessoas até falam, que eu até comentei ali com você, sobre, o golpe está aí, cai quem quer, né? O conhecimento está aí, só sabe quem quer. Então se as pessoas quererem realmente saber como funciona o cérebro, elas conseguem mudar. Mas a partir do querer, você precisa querer, a partir do momento que você diz sim, eu quero, mas quer de verdade, aí o processo começa a ficar legal. Aí a gente começa a programar o teu cérebro neurolinguisticamente para que toda essa conexão seja feita e os hábitos comecem a mudar. É treino em cima de treino, todos os dias. Eu falar que eu quero mudar, mas no fundo eu ter essa resistência da mudança, não adianta. Não adianta. Porque a mudança é só a pessoa querendo, né? Às vezes eu falo assim, mas eu quero mudar, eu quero começar a ler, você só quer da boca para fora. Porque quando você quer realmente, você faz de tudo. Você abre mão de coisas boas na tua vida, abre mão de prioridades e principalmente do comodismo. Porque o nosso cérebro gosta do conforto, do que é cômodo. Tudo que é cômodo, o cérebro aceita bem, porque o nosso cérebro ele foi programado para não gastar energia. Tudo que você vai fazer uma mudança, você precisa de gasto energético do teu cérebro. E aí que começa a resistência. Então, quando você decide realmente mudar, você vai começar com atitudes difíceis para que essa mudança comece a acontecer. Desde uma caminhada, beber mais água, mudar a tua alimentação, né? Então você precisa saber se realmente você quer, porque tudo tem um preço, tudo tem um custo na vida. Esse trabalho você desenvolve muito em empresas, né? Sim. Qual que é o desafio hoje das empresas que chamam a Rubiane para fazer algum trabalho lá? Então, geralmente é produtividade, né? Muita rotatividade, muita absenteísmo nas empresas. O que é absenteísmo? Falta de funcionários, eles faltam demais no trabalho. E isso acaba gerando falta de produção para a empresa. Então, quando a gente fala assim, uma empresa não está legal porque tem muita falta de funcionários, porque hoje está doente, porque isso, aquilo, não sei o quê, mas vamos ver a causa, o porquê disso. Geralmente está além do cognitivo, da ergonomia cognitiva, né, que a gente já falou hoje, que não está sendo trabalhado dentro das empresas, a saúde e bem-estar do funcionário não está sendo priorizado. Então a gente começa a mudar esse sistema dentro da empresa, o funcionário começa a se sentir mais valorizado, dá prioridade para a vida dele e ele começa a mudar os hábitos, produzindo mais para a empresa e para a própria vida dele, aumentando a performance dele, tanto de vida empresarial quanto vida fora de lá. Porque a gente sabe que passa uns 80% da nossa vida trabalhando para a empresa. Então, se as empresas não investem no funcionário, na saúde, no bem-estar do funcionário, não estou falando só na parte financeira, mas sim dar uma qualidade de vida para o funcionário, ele vai faltar assim no trabalho, ele não vai estar motivado e as coisas não vão funcionar. Então, eu treino tanto os funcionários quanto os gestores para que essa qualidade de vida seja preservada dentro da empresa. Na fisioterapia, eu acredito que você atende N situações, sim, mas situações relacionadas talvez ao psicológico das pessoas. Hoje muita gente sofre de ansiedade, sim, e a ansiedade dá dor nas costas, dá dor no pescoço, não dorme bem, desencadeia uma série de sintomas que acabam sendo tratados pela fisioterapia, né? Na verdade, a consequência é tratada na fisioterapia, né? Como você falou, as dores nas costas, dores, né, na lombar, cervical, dores de rigidez mandibular, né, porque a pessoa fica tensa às vezes, porque ela tem uma ansiedade. Eu sempre ressalto, eu não sou psicóloga, não trabalho a parte psicológica do paciente, mas eu trabalho sinapses cerebrais que podem ser desenvolvidas através de alguns hábitos para que a pessoa mude, comece a desenvolver novos neurotransmissores, como uma dopamina, que gera maior prazer, serotonina, né? Hormônios da felicidade e vários outros neurotransmissores que são necessários para que o corpo do paciente esteja melhor. Então, como eu falei, não trato a parte psicológica, porque isso tem os psicólogos para fazer, mas eu transformo alguns hábitos neurais para que a pessoa se sinta melhor. Mas essa transformação, essa mudança de hábito, ela pode, às vezes, até quase que resolver uma causa de um problema psicológico. Totalmente. Pode sim. Por quê? Porque se você está com uma dor, né, uma algia nas costas muito forte, temporomandibular, que eu estava tratando também um paciente esses dias, o que acontece? Isso aqui é a consequência, mas não é a causa. Então, para você tratar um paciente, você tem que tratar ele como um todo. Vamos descobrir qual é a causa, vamos transformar esses hábitos e
também fazer, claro, temos as manobras de fisioterapia para aliviar a dor, né? Muitas manobras para aliviar a dor, mas não adianta você tirar a dor hoje se amanhã a dor vai voltar, porque não foi resolvida a causa. Então a gente faz uma anamnese com o paciente, você faz um questionário enorme, vê todos os hábitos que o paciente tem e você começa a estipular hábitos novos através desses 21 passos que eu tenho, né? Essa metodologia que eu formei. Tudo através de estudos científicos. Agora eu estou fazendo mais uma pós-graduação em neurociência, então tudo que eu faço é embasado cientificamente. E aí a gente consegue trabalhar com o paciente, cada um individualmente ou pelas empresas, fazendo grupos empresariais, famílias, a gente também trabalha, grupos familiares. Então depende do que é a intenção de cada... Você falou em família, crianças, adolescentes, hoje também traz esse desafio para a fisioterapia e para o PNL? Sim, na verdade as crianças são os alvos mais fáceis de serem trabalhados, porque a nossa mente, quando a gente é criança, até 7 anos principalmente, está formando essa plasticidade cerebral para a cognição da criança ser mais solidificada. Então, quando a gente começa a impor hábitos, quando você vai ensinar um filho, você vai educar teu filho, você não começa a dar disciplina, regras para ele, e a criança aprende muito mais fácil que um adulto, que já está viciado em algumas coisas e não consegue mudar. Então, quando a gente trata, a família trata tanto crianças, adolescentes, quanto adultos. Claro que cada um na sua perspectiva é diferente e sinapses, estímulos diferentes, mas pode ser tratado desde criança. Hoje nas empresas, acredito que talvez no início existe uma resistência Sim. de implantar esse trabalho. Sim. Mas com o passar do tempo, quando o funcionário vê esse trabalho dando resultado, a absorção é outra. Totalmente outra, porque como eu falei, a pessoa precisa querer isso, entendeu? Eu não posso impor nada. Tudo que é imposição na vida, o nosso cérebro bloqueia, tá? Ele bloqueia porque ele não gosta de dizer, você tem que fazer. Ele vai evitar gastar aquela energia. Eu não tenho que fazer nada, eu faço se eu quero. Aí vem a questão de novo. Então você estabelece algumas programações para o cérebro dela querer. A partir do momento que ela quer, tudo fica mais fácil e você só mentora para que encaminhe para isso acontecer, entende? Nessa clínica que você está há 2 semanas, completando agora 3 semanas, que o paciente encontra lá? A pessoa que está nos acompanhando, que se identificou talvez com o que a gente está falando aqui, esse tratamento você oferece lá? Sim, como eu falei, a gente faz um tratamento, principalmente essa nova metodologia de tratamento de 21 dias. Vamos direto para o paciente com dor. Um paciente que teve uma lesão, digamos, teve uma entorse de tornozelo e tal, vai fazer fisioterapia por 3, 4, 5 meses para melhorar aquela entorse. Por que ela fica tanto tempo? Porque o nosso cérebro, ele entende depois de uma semana, você faz um dia o tratamento, depois só vai fazendo outra semana. Em 7 dias ele já perdeu algumas conexões cerebrais. Então ele demora muito mais a reabilitação. E quando você faz uma reabilitação dia após dia, nos 21 dias, o teu cérebro começa a reabilitar muito mais rápido e você consegue voltar à forma física do teu corpo muito mais rápido. Por isso que o nosso espaço de saúde e bem-estar tem essa metodologia. Tratamentos de 21 dias consecutivamente para a reabilitação do paciente. Você já foi colunista do Rio Mafra Mix e eu trago em primeira mão que nas próximas semanas você retorna com o teu espaço, sempre dividindo conhecimento, dividindo situações com as pessoas. Essa nova temporada da tua coluna, quem está nos acompanhando, o que pode esperar? Muita coisa boa vem por aí, né? Como eu falei, eu estou fazendo um novo estudo, uma nova pós-graduação em neurociência, então estou aprendendo muito mais, porque eu sempre digo, quando eu escrevo eu também aprendo mais e mais. E para as pessoas que estão esperando algo novo, eu digo, vem muito treinamento de hábitos aí para você saber como mudar a tua vida, se tua vida não tá legal ou se a tua vida tá boa, mas você quer melhorar e ter uma alta performance na tua vida em todas as áreas, comece a mudar pequenos hábitos e é a partir disso que a gente vai começar a escrever toda semana na coluna do Rio Mafra Mix. Aquele antigo pensamento que só procura um fisioterapeuta quando tem algo doendo ou algo fora do lugar. Sim. Não é mais assim, né? Não é mais assim. A fisioterapia trata também a parte de relaxamento muscular, trata a prevenção em saúde física e bem-estar. Eu sempre falo, prevenir é muito melhor do que você tratar. Então, quando você está sentindo, como você falou, aquela ansiedade e tal, além de procurar um profissional da psicologia, venha ver o trabalho da fisioterapia, que ela pode também ajudar muito nessa parte de prevenção de lesões. Hoje, os tempos são da tela. Uhum. É o celular, é o tablet, é a TV. Esses hábitos, novos hábitos e esse vício que as pessoas têm de sempre estar conectado de alguma forma, sempre estar com uma tela na mão.
isso é prejudicial. Você trabalha isso também? É para falar a verdade agora? É para falar a verdade. Então vamos lá. Essa é uma grande luta que a gente tem por causa das telas dos celulares. Principalmente antes de dormir, todo mundo sabe que clichê deve desligar as telas 1 hora antes de dormir e tal. Mas por quê? Isso tudo tem um embasamento científico. Só que, como eu falei, as pessoas não querem melhorar a vida delas. A partir do momento que elas quererem, isso tudo vai mudar. E aí a gente trabalha isso também e ensina o porquê disso, né? Porque, como eu falei, conhecimento está aí. Qualquer pessoa que entende um pouco do que a gente está falando, se você está me ouvindo, se você está me vendo, né, agora, está sentindo tudo isso que a gente está falando, é porque teu cérebro está funcionando perfeitamente. Mas uma hora ele pode parar, e pode ser de uma hora para outra. E aí como que você vai se conectar só pelas telas de celular se você não tem outras habilidades? Então, mudar hábitos significa adquirir novas habilidades para comunicação, tanto pessoal quanto formal com as outras pessoas, e não só a parte física. Eu sempre falo, nós somos uma tríade, corpo, mente e espírito. Como que essas três partes estão conectadas? Inclusive, no ano passado, eu fui num congresso internacional de fisioterapia em Florianópolis, e lá eles falavam muito sobre a parte espiritual dentro da fisioterapia. Imagina o que é espiritualidade, e não é religião, é espiritualidade. Nós temos uma glândula no nosso cérebro que se chama glândula pineal. E muitos cientistas estão comprovando isso, que essa glândula pineal está ligada intimamente à espiritualidade. E como que isso age no teu corpo físico também. Então, tudo isso vem de novidade, eu vou explicar para vocês nas matérias que eu vou escrever, para as pessoas entenderem como o nosso corpo funciona, juntando essas três partes do nosso corpo, mente e espírito. Ruby, para a gente fechar, obrigado pela tua participação. Obrigada pelo convite. Que recado você deixa para a gente fechar, para a gente finalizar? Para quem de repente está esperando o que vem para essa coluna, o que eu procuro lá na clínica, o que você deixa de recado para quem nos acompanhou até agora? Principalmente eu quero falar assim, sobre a tua saúde cognitiva, tá? Eu sempre falo que saúde e bem-estar é um conjunto de coisas, mas o teu cognitivo tem que sempre estar sendo explorado. O cognitivo que eu falo é nosso sistema nervoso central. Mudar é difícil? É muito difícil, mas não é impossível. Quando você tem um objetivo e um foco, você consegue dar prioridade. E como eu disse, o cérebro gosta de gastar, não gosta de gastar energia, gosta de economizar. Então, para você sair do comodismo, vai doer, mas vai valer muito a pena, porque atingir uma alta performance não tem preço. Eu não digo alta performance de atleta, é uma alta performance você ser uma pessoa completa. Então, se você quer uma mudança, comece por você. Tá certo, muito obrigado pela tua participação. Obrigada a vocês. Por esse espaço que a gente pôde dividir um pouquinho do teu trabalho e que a gente vai, ao longo das colunas, ainda esse mês, iniciando, promessa é dívida. Sim, com certeza. E quem quiser me acompanhar nas redes sociais também, né? Tem o Instagram, que é ruby.veiga, e agora o Fisioativa 21, que é da nova do consultório, que também está saindo agora essa semana. Tá certo. E lá no Rio Aframix, no site, Sim. No menu colunistas, vai aparecer a Ruby lá, já já. Obrigada. Obrigado para você que nos acompanhou até agora. E na próxima quinta a gente retorna com mais um bate-papo legal, um pão de queijo e mais um posto da rede M7.